observe, eles deveriam obedecer isso, palavra por palavra. Tire os teus sapatos, Moisés. A terra sobre a qual estás é santa. What if Moses said, well, now, Lord, I just had some schooling. Honor is take off your hat, so I'll take off the hat. That would never work. When God said shoes, he meant shoes. E se Moisés dissesse, bem, agora, Senhor, acabei de receber a instrução escolar, honra é, tira o teu chapéu. Assim eu tirarei o meu chapéu. Isso nunca teria funcionado. Quando Deus disse sapatos, ele quis dizer sapatos. When God said born again, he meant born again. You don't mean a handshake or a repeat of creed. Quando Deus disse nascer de novo, ele quis dizer nascer de novo. Ele não quis dizer um aperto de mão ou a repetição de credos. Everybody's scared of that new birth. The devil substituted a handshake for it, or some kind of psychic affair that would make you acknowledge, yes, I'm born again, but your life tells what you are. The life that's in you. Todos têm medo desse novo nascimento. O diabo substituiu isso por um aperto de mão, ou algum tipo de questão psíquica que o levaria a admitir, sim, eu nasci de novo. A sua vida diz o que você quer, a vida que está em você. You say you're born of the Spirit of God and deny one word of that life that shows you're not. You try to place it back on something else that shows it wasn't the Holy Spirit, because he's never denied his own word. Se você diz que nasceu do Espírito de Deus e nega uma palavra dessa Bíblia, isso mostra que você não nasceu. Você tenta ligar isso a alguma coisa no passado, isso mostra que não foi o Espírito Santo, porque ele nunca negaria sua própria palavra. You say, well, my church teaches that. There shows you're born of the church, not of God. This is God, His Word. Você diz, bem, na igreja ensina isso. Aí, isso mostra que você não nasceu. Você nasceu da igreja, não de Deus. Isso é Deus, a sua palavra. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos colocar em pé. Nós vamos cantar o corinho 101. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. E aceita a adoração, Pai, dos teus filhos, porque queremos fazer do nosso coração, Pai. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos, Pai, perdão das nossas falhas, Senhor. Rogamos a tua misericórdia, Pai. Olha para cada um de nós nesta noite, Pai. Ó Deus, abençoa cada um, Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, ó Pai. E cremos que o Senhor pode vir, ó Deus, solucionar problemas nesta noite, Senhor. Dar
coragem, Senhor, ânimo e força para os teus filhos para caminharem na fé, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, recebe glória e honra que o Senhor é digno, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e pedimos a tua graça, isto para a tua glória, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem sentar. Vamos adorar o Senhor com o hino 191. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar. Amém? Amém. Graças a Deus. Este mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Olha, Deus, leve o meu barquinho, vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além espera o Pai, lá no porto além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia, meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternais, quão bonito é o meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar, vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não veremos nossa luz, pois na seda muito gloriosa Jesus Cristo nos conduz. Amém. Graças a Deus. Cremos que o Senhor está em nosso meio. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos cantar aí no 57. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Cristo me amou. Graças a Deus. 174. Não, 174 não, perdão, irmãos. É o... Isso, 57. 174 nós vamos cantar depois. Amém? 57. Eu perdi o pecador.
força. Senhor Jesus Cristo, nosso querido e amado Deus, estamos gratos, Pai, por estar mais uma vez aqui em Sua presença. Sim. E viemos buscar mais de Ti. Sim. Pedimos que o Senhor acrescente Suas bênçãos e Seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. E pedimos agora, Pai, como parte do culto, Pai, que o Senhor abençoe essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com o hino 68. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O carinho que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz
vamos cantar um corinho e já passar para o pastor. O pastor estará dando continuidade. Sublime graça, vamos inclinar nossas faces. Sublime graça, Senhor, e infeliz salvo, glória a Deus. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, infeliz salvo. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus. Deus Santo, poderoso, Pai, como nós te amamos, Senhor, por também dar essa oportunidade, Pai, a nós, nessa noite de poder estar em tua casa, louvar esses hinos de Sião. Recebe nossa adoração, é do nosso coração que fazemos, ó Pai. Abençoa teus filhos, cada um, Pai, eu creio, vem com a necessidade e que ela possa ser suprida esta noite. Pai. Se é uma cura, se é uma libertação, algo, Senhor, no físico, espiritual, que o Senhor possa suprir, Senhor, essa alma. No nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Pai. Pai, nosso coração está aberto já, Senhor. Pai, pronto para receber essa porção que vamos ouvir esta noite. Fala com cada um de nós e anima nossa fé, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, como o Senhor tem sido bom para nós, ó Pai. Como o Senhor tem sido maravilhoso, Senhor. Em um dia que nós estamos vivendo de trevas, ó Pai, um dia maligno, mas o mais glorioso, Pai, que é a vinda do Senhor, é nesse tempo que estamos aguardando tua descida, Pai. E cremos que nos encontraremos em breve, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nossa fé a caminhar nessa jornada. E abençoa teus filhos, animando eles cada dia mais. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos já ler a palavra do Senhor. Nós estamos dando sequência, né, na mensagem dos selos. Nós estamos no segundo selo. Então vamos ler Apocalipse, capítulo, dessa vez é o 3 e o 4, né? Apocalipse, capítulo 6, versos 3 e 4. Graças a Deus. Eu trago saudação dos irmãos da B, de Cássia, que vocês recebem, né, irmãos? Louvado seja Deus. Uma palavra do Senhor diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Amém.
Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Nós vamos, pela graça e a misericórdia de Deus, nosso Senhor permitir, quiser, nós vamos ter ali a vigília do passagem do dia 31 e todos estão convidados, Avan já está confirmado, vai sair daqui do tabernáculo, ou maiores informações por irmão Mateus. Ele vai dirigir tudo, para os irmãos que desejam ir e às vezes não tem um carro, mesmo que tenha um carro, às vezes é difícil essa estrada ali, pode se servir da van. E também vai sair uma ali do tabernáculo de Castro, Paraná, vai sair ali na frente do tabernáculo, também vai sair uma van. E nós vamos estar levando os irmãos aqui na passagem do ano, na vigília. Irmãos, nós vamos então ouvir muito o profeta hoje falando sobre esses dois espíritos, que estão sobre a terra. Nós podemos ver, a Bíblia vem mostrando desde lá de trás, Gênesis, vem mostrando esses dois espíritos, eles seguindo um ao lado do outro, nós dizemos assim, porque desde lá começou já, quando Satanás foi precipitado e foi lançado fora, e ele veio e tentou a Eva, e Eva caiu, Então Adão ali, nós sabemos que representava, ali o Filho de Deus, mas Eva caiu e aquele espírito seguiu vindo, e logo veio a Caim e Abel, e logo veio aos profetas, todos os profetas, sempre eles vieram vindo, sempre tinha o verdadeiro e o falso, eles seguiam juntos esses dois espíritos. Nós podemos ver como Micaías, e Zedequias, os dois, Zedequias resistiu Micaías, eles andavam juntos, eram dois profetas, e eram profetas hebreus, não era um profeta de Baal, Eram profetas hebreus que estavam um contra o outro. Nós podemos ver também Jeremias, Ananias resistiu Jeremias, e era profeta também, mas era falso, estava seguindo esses espíritos, sempre um ao lado do outro, e foi vindo, e todos os profetas tiveram essa resistência desse falso espírito. Balaão resistiu Moisés, nós podemos ver Isaías, os anciãos resistiram a ele. Então, em todo o largo do Velho Testamento, esses espíritos vinham resistindo. O espírito do anticristo, ele vem lá de trás, antipalavra, Cristo é a palavra, nós sabemos disso. E o espírito vem resistindo sempre a Cristo, anticristo, antipalavra. Até chegou dentro da arca, nós podemos ver que foi um símbolo ali, da pomba e o corvo. Os dois estavam no mesmo poleiro, e um resistindo o outro, Até que chegou, o profeta vai mostrar para nós hoje, até que chegou em Jesus e Judas. E quando chegou em Jesus e Judas, nós sabemos que Judas andou com Jesus, fez sinais, São Mateus, eu creio que 10, expulsou demônios, andou ali curando os enfermos, voltaram os discípulos regozijando que pelo seu nome até os demônios se nos sujeitam, e Judas estava bem no meio, estava ali, ele era o espírito diante do anticristo. Aí o profeta vai mostrar para nós que no Calvário ali se vê 3 cruzes, mas foi 4 penduradas no madeiro. Judas estava ali e foi pendurado também. E o profeta diz que o ladrão da direita, Judas,
Jesus levou, e o ladrão da esquerda, Judas, levou, aquele que duvida, né? Se tu és o Filho de Deus, salva a nós, né? E a ti mesmo. Sempre Satanás, o espírito do anticristo, está acompanhando lado a lado a palavra de Deus e o que Deus envia. E nessa era não é diferente. Nessa era tem os falsos, porque a Bíblia disse: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Veja que coisa tremenda. Agora, será que uma denominação nos enganaria? Poderia uma denominação enganar um eleito, um escolhido de Deus? Eu creio que não. Então tem que ser algo muito parecido, e está no nosso meio. Por isso que nós devemos, né? Quando Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, nós devemos examinar. Amém. Nós devemos ler a palavra, nós devemos ouvir, porque se não ouvir vai ser enganado. Se nós achar que nós somos crentes simplesmente, né? E já se batizamos e está tudo certo, nós vamos entrar em problema, porque não é isso, né? O profeta diz na mensagem: humilha-te, cada um de nós é responsável por nossas almas. Nós não podemos deixar nossa alma na mão de um pastor, dizer: não, o pastor cuida dos negócios espiritual. Não. Cada um de nós tem que se esforçar. Amém. Tem que ler a palavra, né? Tem que buscar a Deus, porque nós somos responsáveis individual por nossas almas. E nesses últimos dias o Espírito estaria tão parecido que, se possível for, enganaria os escolhidos. Então não é batista, nós poderíamos dizer, metodista, seja qual for a crença, né? Não é essas que vão enganar. Tem que estar bem próximo da palavra. E o profeta, ele vem e diz aqui na mensagem, nós vamos ouvir essa noite, ele fala aqui no 207, quando você diz, ouve pessoas dizerem que tem o Espírito Santo e negam a palavra, há algo errado. O Espírito Santo escreveu essa palavra. Como é que pode, né? Alguém dizer que tem o Espírito de Cristo, que é eleito de Deus, que tem o Espírito Santo, e nega a palavra e se recusa a muitas vezes até ouvir a palavra, porque a palavra, ela é clara, né? Ela vem, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Como que nós podemos recusar ouvir a voz de Deus para esse último dia e dizer que não necessitamos ouvir a mensagem do profeta e dizer que somos e temos o Espírito de Cristo em nós? Que Deus tenha misericórdia, né? Então, pelos nossos frutos, se vê que tipo de vida tem dentro de nós. Quando ouço a mensagem do profeta, eu durmo. Quando coloco a mensagem do profeta para rodar, eu não consigo entender. Será que tem o Espírito de Cristo? Que Deus tenha misericórdia, Ele não está julgando, mas a Bíblia diz que pelos seus frutos os conheceria. Então, quando nós vemos pessoas se recusando a ouvir a voz de Deus e dizem que tem tudo, e que estão sendo preparadas para o arrebatamento, é só misericórdia, né? É como se diz, essa fé ela é um pouco fraca, porque está falando uma coisa e testificando outra. Eu creio que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele ama ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque foi ele que escreveu.
Então, que Deus nos ajude a entender isso, né? Que às vezes nós com a nossa boca professamos uma coisa e no nosso coração é outra. E o que o profeta diz, quando você professa algo com a boca e tem outra coisa no coração, você é o quê? Hipócrita. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude, porque nós precisamos ter Cristo em nosso coração. Precisamos ouvir, porque a Bíblia fala e ela é clara: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós devemos lembrar disso, amém? Amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos então ouvir a mensagem, o segundo selo. E eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção em nosso coração. Amém. Do 122, eu creio que é o parágrafo em diante, nós vamos estar então ouvindo a mensagem. E que o Senhor Jesus Cristo, né, dê graça para cada um de nós, não só ser ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, né? Andar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Mas notem como este cavaleiro do cavalo branco. Agora nós só estamos estabelecendo a base um pouco até entrarmos nesse céu. Agora notem o cavaleiro do cavalo branco, quando saiu, ele serve em 3 estágios. O diabo, como provei para vocês a outra noite, está em uma trindade do mesmo modo que Deus, mas é o mesmo diabo o tempo todo, em 3 estágios. Notem seus estágios. No primeiro estágio, ele vem, o Espírito Santo caiu e o povo tinha tudo em comum. E o Espírito de Deus estava sobre eles. Os apóstolos iam de casa em casa partindo o pão com o povo. E havia grandes sinais e maravilhas sendo feitos. E então, de repente, Satanás começou a fazer surgir uma murmuração. Então, depois de certo tempo, estes escravos, os pobres da terra, que receberam o Espírito Santo, foram para diversos lugares testificando. Eles testificaram a seus senhores. E depois de certo tempo, começaram a vir gente como capitães do exército e diversos tipos de pessoas. Os célebres começaram a ver a coragem e os milagres e sinais que estes homens faziam, assim sendo aceitável no cristianismo. Bem, então veja, quando ele adentrava o cristianismo, ele ia lá no lugar onde estavam se reunindo, num salãozinho velho e escuro, batendo palmas e gritando e falando em línguas e recebendo mensagens. Ora, ele nunca poderia levar aquilo ao seu concorrente ou o que fosse em seu negócio. Ele nunca creria nisso dessa maneira. Certamente que não. Assim ele teve de adorná-lo, de forma que começaram a se reunir e começaram a pensar: agora formaremos algo um pouco diferente. E Jesus imediatamente, na primeira era da igreja, ele lhes disse, no capítulo 2 do Apocalipse aqui: tenho, porém, contra ti, por causa destas obras dos nicolaítas. Nical, conquistar os negros. Em outras palavras, querem tornar, ao invés de todos serem um, querem tornar algum indivíduo santo. Eles queriam fazer algum tipo de... queriam seguir um modelo do paganismo de onde eles saíram. E finalmente conseguiram. Agora observa, primeiro, Nicolaíta. O Nicolaíta foi chamado na Bíblia anticristo, porque era contra a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. Eu não quero mencionar o nome de certo homem, é um grande homem, mas estive em sua reunião aqui há alguns anos. E ele sabia que eu estava lá, porque lhe apertei a mão. E ele disse: você sabe, temos tal coisa hoje que eles chamam pentecostais. E disse: eles se apoiam no livro de Atos. E disse: veja, Atos foi apenas um andaime para a igreja. Dá para imaginar um homem que estudou a Bíblia, um corajoso ancião, que tem estudado a Bíblia como esse indivíduo estudou, e depois fazer um comentário assim, pareceu como se
Isso nem parece o Espírito Santo. Bem, não há como ser, em parte alguma. Porque qualquer um com entendimento comum saberia que os atos dos apóstolos não foram atos dos apóstolos, foram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Não sabem como seguimos o modelo disso nas eras da igreja? Aqueles animais que se encontravam lá vigiando aquela arca. Mateus, Marcos, Lucas e João lá de pé vigiando isso. E lá está o que aconteceu como o resultado dos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi isso que a árvore produziu seu primeiro ramo, e foi isso que aconteceu. Se essa árvore algum dia produzir outro ramo, escrever-se-á outro livro de Atos após. Porque, veja, a mesma vida tem que estar na mesma coisa. Assim, agora hoje, quando examinamos nossas igrejas denominacionais, metodista, batista, presbiteriana, luterana, igreja de Cristo, assim chamada, e pentecostais e demais, onde encontramos isso? Não se encontra. Vou admitir que os pentecostais têm o que é mais próximo disso do que há, porque estão aqui em cima na era da igreja de Laodiceia. Eles tiveram a verdade e a rejeitaram, ficaram mornos com ela e Deus os vomitou da sua boca. Isso é exatamente conforme as Escrituras. Não se pode fazer dessas Escrituras mentira, está vendo? Elas serão verdadeiras sempre. Não tente, a única coisa, não tente alinhar seu pensamento ou as Escrituras com o seu pensamento. Mas alinhe-se com as Escrituras, ou seja, então você estará movendo-se com Deus. Não importa o quanto você tenha de cortar ou por de lado, alinhe-se com isso. Está vendo? Veja o que ele fez a primeira vez que ele fez. Bem, se Deus agiu assim a primeira vez, ele tem que agir assim a segunda vez. Tem que agir assim todas as vezes, ou ele agiu errado a primeira vez. Veja, como mortais, nós podemos cometer erros. Deus não pode. A primeira decisão de Deus é perfeita. E a maneira que ele escolheu fazer as coisas, não pode haver nenhuma outra maneira melhor. Ele não pode melhorá-la. Porque, para começar, é perfeita. Se não é, então ele não é infinito. E se ele é infinito, então é onisciente. E se ele é onisciente, é onipotente. Amém. Ele tem de ser para ser Deus. Está vendo? Assim você não pode dizer agora que ele aprendeu mais. Ele não aprendeu mais. Ele é a própria fonte de toda a sabedoria. Nossa sabedoria aqui vem de Satanás. Nós a herdamos do Éden, onde trocamos fé por sabedoria. Eva trocou. Agora, ele primeiro foi chamado anticristo. No segundo estágio foi chamado o falso profeta, porque aquele espírito entre o povo enganou-se. Você se lembra agora que o cavaleiro do cavalo branco não tinha coroa quando começou, mas então a ele recebeu uma coroa, porque ele, para começar, era o espírito de Paraíba, e então ele se encarnou em um homem, e então ele foi coroado, e recebeu um trono e foi coroado. E então ele serviu aí por muito tempo, como veremos, enquanto o selo se abriu. E então verificamos, depois daquele longo tempo, Satanás foi expulso do céu e ele desceu conforme as Escrituras e se entronizou. Somente pensa, entronizou-se naquele homem e tornou-se uma besta. Ele tinha poder supremo, como ele fez. Todos os milagres e tudo mais, ou as matanças e lutas sangrentas, e tudo o que Roma podia produzir. Muito bem, ele matou por meio de cruel punição romana. Simplesmente, como poderíamos entrar em algumas escrituras aqui? Lembre-se, Jesus Cristo morreu sob a punição de Roma. Pena de morte. A mensagem que tenho no coração para pregar aqui nesta próxima reunião, na tarde de sexta-feira santa, aborda 4 coisas. Veja,
Ali eles o crucificam. Ali, o lugar mais santo e mais religioso do mundo, era Jerusalém. Eles, o povo mais santo que se supunha ser do mundo, os judeus. Ali, eles crucificam a punição mais cruel que Roma podia produzir. Crucificaram no quem? A maior pessoa que já viveu. Ali eles o crucificaram. Deus me ajude a fazer isso, penetrar naquele grupo de homens de negócios, até poderem ver onde se encontram. Muito bem. Agora, não para ser diferente, não para ser desagradável, mas para balançar isso até aqueles irmãos poderem ver que seus dignitários e santos pais e coisas que estão dirigindo nesse jornal dos homens de negócios são bobagem. Cristãos não devem chamar nenhum homem pai. Eles começaram com isso. Tenho tentado ajudá-los em tudo que posso. Veja, agora, aonde esta fita vai? Assim, para mim, acabou. Certamente, não terei mais nada a ver com isso. Muito bem. Primeiro, lembre-se de Cristo. Primeiro, como Nicolaíta. E o que a era Nicolaíta pedia? Pedia para se afastar daquele bando de pessoas que gritavam e batia palmas e tinham uma aparência vergonhosa, como fizeram no Pentecostes, agindo como bêbados, trabalhando no espírito e coisas tais. Eles não queriam nada daquela coisa, diziam que estavam embriagados. E quando os célebres escute, não fale em ver isso. Pode lhe parecer loucura, mas é a verdade. Quando os dignitários começaram a entrar, eles não conseguiram se humilhar a isso. O que torna Deus grande é porque Ele é grande bastante para se humilhar. Isso é o que o torna grande. Não há nada maior. Ele se humilhou ao mais baixo nível que alguém poderia, a que qualquer ser humano já se humilhou. Ele era o rei do céu e veio à cidade mais baixa da terra, Jericó. Se rebaixou tanto que mesmo o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para ele, para vê-lo. Está certo? Zaqueu, isso mesmo. Ele foi chamado pelo pior nome que qualquer ser humano pode ser chamado: um feiticeiro, um diabo, Beelzebul. Foi isso que o mundo pensou dele. Sofreu a morte mais cruel. Não teve lugar onde reclinar a cabeça, expulso por toda a organização. Mas quando Deus o exaltou, foi tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Veja como Deus em humildade. E ele lhe deu um nome tão grande que a família inteira do céu recebe o seu nome. E toda a família da terra, a família toda da terra recebe o nome Jesus. Todas as famílias do céu recebem o nome Jesus. E tal nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como sendo o Senhor, quer aqui, quer no inferno. O inferno se dobrará, tudo mais se dobrará. Está vendo? Mas primeiro foi humildade, depois se tornou grande. Está vendo? Deixe que Deus exalte. Aquele que a si mesmo se humilhar, Deus exaltará. Está vendo? Agora, notamos que este espírito Mical queria sabedoria, ser mais inteligente. Tinha de arrazoar, como foi no Éden. Arrazoar contra a palavra de Deus pela sabedoria, e a igreja se deixou levar. Que foi isso? Agora, digamos, tomemos esta igreja aqui e tomemos um grupo de pessoas como nós, supondo que vocês não fossem realmente cheios desse tipo. E tomemos, digamos, agora nada contra o prefeito da nossa cidade, não creio que conheça o senhor Boror. Ele ainda é prefeito, o senhor Boror? Veja, eu não, o senhor Boror é um ótimo amigo meu, veja. Mas digamos que o prefeito da cidade e toda a força policial e todos os delegados de polícia, e eles todos frequentassem aqui. De repente, se eles tivessem qualquer coisinha que fosse na cabeça e começassem a falar com a junta
Batista e as pessoas por aqui, ele dissessem, agora, sabem de uma coisa? Deveria ser diferente. Se vocês não fossem cheios do Espírito e não tivessem um homem realmente cheio do Espírito atrás do púlpito, quando notassem, vocês estariam tentando favorecê-los. Talvez não nesta geração, talvez na próxima geração. E foi assim que começou a entrar. Estão vendo? Porque estavam dizendo, olhem aqui, é sensato. Vocês dariam ouvidos. Digamos que um homem chegasse aqui e pudesse dizer, esta igreja é muito pequena, edifiquemos uma igreja grande. Vou levantar uma para vocês aqui, valerá muito dinheiro, $500 mil será colocado ali. Eu a colocarei no programa de rádio. Quando você faz isso, então ele está tratando de seus próprios interesses. 90% das vezes você está em um desses tipos. Logo você nota que se assim acontece, então ele faz tudo para que lhe seja conveniente. Não se pode dizer nada, porque o irmão fulano de tal lá atrás, ele sustenta as finanças desta igreja. Está vendo? E então pega-se um modernista de algum seminário que conhece acerca de Deus mais ou menos tanto quanto o Contemporte conhece acerca das antigas egípcias, e ele chegará ali e procurará favorecer esse indivíduo, porque ele sempre lhe compra um carro novo, permite-lhe viajar de um lado para o outro, ele compra isso, aquilo e aquilo mais. Agora, foi exatamente assim que começou, certo? Note, sabedoria é sagacidade. Diziam, agora olhem aqui, não é mais do que sensato? Agora, nossas mulheres, que diferença faz como elas usam o cabelo? Mas a Bíblia diz que faz diferença sim. Considere só essa coisa, além das centenas de outras. Está vendo? Faz diferença sim. Deus disse que fazia diferença, de modo que é uma diferença. Mas veja, se comentarem isso, e a junta de administradores e diáconos e tudo mais, de repente ou o pastor entra ou sai. Simplesmente isso. Veja, é o povo que elege. Muito bem. Agora note, esse espírito começou a mover-se e a igreja que era assim, que recebeu tantos dignitários nela, tantas coisas grandes e tanto dinheiro, começou a rolar. E com o tempo, eles deram ouvidos e se deixaram levar à astúcia do diabo. E essa foi exatamente a mesma coisa que Eva fez no jardim do Éden. Agora, escutem, isso mesmo. Veja, a mulher natural, noiva de Adão, antes de ele vir a ela como esposa, se deixou levar para tratar-se de Satanás contra a palavra de Deus por arrazoá-la. Antes de Adão viver com Eva como esposa, Satanás derrotou-o nisso. Isso mesmo. Vocês ouviram a árvore noiva sobre a qual preguei. Ela fala disso. Veja. Muito bem. Agora nota. Eva se deixou levar por arrazoamento lá. Agora ele, Satanás, tentou arrazoar isso. Ela disse, mas o Senhor disse, ele disse, você sabe, mas certamente o Senhor não irá. Está vendo? Você vai querer ser sábio. Você quer conhecer algo? Ora, você não passa de uma moça estúpida, está vendo? Você deveria saber alguma coisa. Como esse é Satanás. Assim são alguns destes modernos, veja. Eles são só um bando de santos oradores. Não dê atenção a eles, veja. Não vá. Agora, a natural, primeira noiva da raça humana, antes de seu esposo vir a ela caiu da graça, ao dar ouvidos à mentira de Satanás, depois de Deus tê-la fortificado atrás de sua palavra. Se tivesse permanecido atrás da palavra, ela nunca teria caído. Agora isso é no natural, note, a mulher natural. E qual foi a maldição, a verdadeira maldição por sair detrás da palavra de Deus? Agora lembre-se, ela creu em cerca de 98% dela, mas só se tem que abrir mão de uma coisa, está vendo? Ela creu em grande parte dela, certamente. Ela falou, essa
Se ele conseguir encurralar você, é só isso o que ele quer. Está vendo? A única coisa que se tem que fazer é dar uma viradinha na bala, assim, e ela errará o alvo. Está vendo? Simplesmente isso. Agora, ela creu em grande parte dela, mas ainda assim errou o alvo. Agora, e os resultados, porque ela deixou a palavra por um pouquinho de razão. Bem, diz agora, e as mulheres, ou porque o irmão quer falar acerca de algo assim, mas qualquer dessas coisinhas, qual é a diferença se é evidência inicial? Há algo nisso. Você tem, isso tem que ser endereçado. Nós temos presumido a respeito dela no decorrer das 7 anos da igreja, quase. Mas chegou a hora quando Deus a está falando. E Ele não só a está falando, mas a está mostrando. E a está indicando. E a está provando. Isso mesmo. Se Ele não faz isso, então não é Deus, simplesmente isso. Deus sustenta a sua palavra. Note agora. Agora, a mulher natural causou morte natural, porque deu ouvidos ao arrazoamento, para se fazer sábia. Fazer-se sábia ao invés de permanecer atrás da palavra e fazer o que Deus lhe disse para fazer. Ela queria sabedoria e ser sábia. Deu ouvidos ao arrazoamento e pôs a perder a raça humana inteira. Está vendo? Agora, desta vez, a mulher espiritual, a noiva de Cristo, que começou no dia de Pentecostes, na igreja apostólica primitiva, perdeu a mesma coisa no concílio de Nicéia. E o irmão sabe que está certo, e no concílio de Nicéia, quando ela deu em troca seu direito de primogenitura espiritual para obter as grandes igrejas de Constantino e coisas que ele lhes ofereceu ali, e ela vendeu o seu direito de primogenitura espiritual por um monte de dogmas romanos. Agora, isso é duro para os católicos, mas os protestantes fizeram a mesma coisa que são representados na Bíblia aqui como uma filha da prostituta, da meretriz. É exatamente isso mesmo, cada um deles, não há desculpas. Mas ali sempre houve um pequeno remanescente, o tempo todo, que vai formar a mulher. Note, ela perdeu seus direitos de primogenitura. Veja, antes de seu esposo chegar a ela, está vendo? Antes das bodas, ela perdeu sua virtude. E agora lembre-se de que lá ela disse: estou assentada como rainha, de nada tenho falta naquela era de Laodiceia lá. Rica sou e estou enriquecida, e assim por diante. E o mundo inteiro me admira. Sou a grande igreja santa, e assim por diante. Somos desse jeito, a era inteira. E ele disse: não sabes que estás nu, cego, miserável, desgraçado, pobre e não o sabes. Esta é a condição. Agora, se o Espírito Santo disse que a condição seria assim nos últimos dias, é assim. Não há como escapar. É desse jeito. Agora observe. Agora, quando ela vendeu o seu direito de primogenitura lá atrás, seu virtuoso direito da palavra, o que fez ela? Quando Eva fez isso, ela perdeu a criação. Toda a criação abaixo dela caiu. Agora note, que quando a igreja fez isso, aceitou dogmas ao invés do Espírito e da palavra. Isso amaldiçoou o sistema inteiro. Todo o sistema denominacional que já existiu ou virá a existir foi amaldiçoado com isso, recaiu, porque não há outra maneira. Quando se reúne um grupo de homens para procurar entender alguma coisa, um tem a cabeça desse jeito, e um tem a cabeça daquele jeito, e um tem a cabeça desse jeito. E eles juntam tudo em chacoalha, e quando sai, é isso que se tem. Foi exatamente isso o que fizeram no concílio de Nicéia. É exatamente isso o que fazem na metodista, presbiteriana, igreja de Cristo e nas demais. E ninguém, não importa o que Deus lhe revele, tem de ensinar da maneira que a credencial deles, o credo deles, diz, ou o expulsarão.
Agora, não me diga que não. Eu já estive nessa situação, veja, e sei disso. E é exatamente isso que tem acontecido, de modo que a coisa inteira está amaldiçoada. Não admira que o anjo tenha dito: sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas, porque ela está amaldiçoada e tem de sofrer a maldição da ira de Deus sobre si, porque vendeu sua virtude e direitos. Está vendo? Mas não, que coisa! Mas lembre-se, vendo toda essa punição, mas ainda assim Deus prometeu em Joel 2,25, se quiser anotar, nos últimos dias, quando ele disse: o que ficou da lagarta, ou o pulgão comeu, o que ficou do pulgão, os gafanhotos comeram, o que o gafanhoto comeu, sucessivamente, inseto após inseto, tinha vindo comigo daquela igreja até finalmente não ser nada mais que um toco. Observe, o que ficou dos romanos, os luteranos comeram, o que ficou dos luteranos, os metodistas comeram, e o que ficou dos metodistas, os pentecostais comeram. Veja, até ela está reduzida a um pouco. E sabe de uma coisa? Tome esses bichos aí, o gafanhoto e o pulgão, e assim por diante, e examine-os por todo o livro e verifique. É o mesmo bicho, só que em diferentes estágios. Retenha isso. Assim são estes selos. São os mesmos bichos. Você vai ver para apresentarmos isso assim. Eu lhes direi agora. É o mesmo bicho o tempo todo. 4 desses bichos, 4 aqui, e ali estão eles, são a mesma coisa. É o mesmo espírito. O que ficou de um, o outro comeu, e o que ficou deste, o outro comeu. Dessa maneira, até reduzirem a um pouco. Mas Joel disse: restituir-vos-ei, diz o Senhor, todos os anos que o pulgão comeu. E é isto? Como ele vai fazer? Você começou o anticristo por ser contrário ao ensino de Cristo, que aceitou o dogma em lugar da palavra? E no decorrer dos anos, os reformadores especularam acerca disso, como a Bíblia diz. Mas no último dia, ao toque, Apocalipse 10, de 1 a 7, ele disse: se cumpririam os mistérios de Deus nos últimos dias, ao toque do 7º anjo. Malaquias 4 diz que ele enviaria Eliseu antes do dia mau vir sobre a terra, quando ele a queimaria como uma fornalha. E ele restauraria, traria de volta os filhos à fé dos pais. A fé original apostólica pentecostal foi prometida a ser restaurada. Agora, isso é simplesmente tão claro quanto a Escritura possa dizê-lo. Agora está prometido. E se estamos nos últimos dias, algo tem de acontecer. Estão vendo? E está acontecendo e o estamos vendo. Notem a trindade de Satanás. A mesma pessoa que vem, só que encarnado de um para o outro. É a maneira que esses insetos fizeram, esses bichos, de um para o outro. Exatamente. Nicolaíta, anticristo espiritual. Papa, falso profeta. Besta, o próprio diabo encarnado. Ele não pode fazer. Agora, mantenham isso em mente agora, enquanto vão acompanhando. Vocês vão ver esses cavaleiros chegarem diretamente a isso. Vejam, estou montando um quadro para vocês aqui. Se eu colocasse um quadro negro, vocês poderiam entendê-lo melhor. Vejam, estou observando. Primeiro, agora, lembrem-se disso. O que ele é, em primeiro lugar, ele é o espírito anticristo. João disse, filhinhos, o espírito do anticristo já operando nos filhos da desobediência. Veja, essa coisa já tinha iniciado. E então tornou-se como que um dito na próxima era da igreja. E na era seguinte da igreja foi uma doutrina. E na próxima era da igreja ela foi coroada. Agora, não é tão claro quanto se pudesse ler isso em algum lugar. Estão vendo? Vejam, aí vem ele. Agora, primeiro, ele foi chamado de quê? Espírito anticristo, porque era contra a palavra.
Foi esse o início. Foi exatamente isso que causou a coisa toda. Foi se desviar da palavra de Deus. Não porque Eva tenha dado uma surra em Caim um dia. Estão vendo? Não foi essa a causa. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra. Ela se desviou da palavra. E a primeira coisa que deu início à prostituição na igreja do Deus vivo, a noiva de Cristo, foi que ela se desviou da palavra e aceitou o dogma romano em lugar da palavra de Deus. O que aconteceu com cada organização fez exatamente a mesma coisa. Agora, mas ele prometeu que nos últimos dias daria um jeito de restaurar novamente. A palavra do Senhor cairia sobre a terra, como ele fez no princípio. E restaurará o quê? O que deu início contra a palavra. E o que é para esse indivíduo fazer quando vier ungido com o Espírito de Deus? Ele somente traz a fé dos filhos de volta aos pais. É assim que ele restaura. E tome essa mesma palavra no mesmo lugar que ela está aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Jesus disse: se alguém for dos meus, é aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E quando lhe pediram para fazer certas coisas, ele disse: eu só faço o que o Pai me mostra. Não faço coisa alguma até que a veja primeiro. O que vejo o Pai fazendo, isso também faço. O Pai trabalha e então eu trabalho até agora. Estão vendo? Não vem isso? Ora, é justamente como ler o jornal. Estão vendo? Agora, primeiro então, ele se tornou um anticristo. Agora, ele não podia ser anticristo só em espírito. Então, ele se tornou um anticristo. E aquele espírito tomou um nome que ensinava as mesmas coisas que aquele espírito anticristo estava fazendo. E então ele se tornou um falso profeta para o espírito anticristo. Agora, enquanto a uma pessoa numa organização, façam como quiserem. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Muito bem. Agora, finalmente, ele se torna uma besta. Agora, esperem, entraremos nisso daqui a pouco. Veja. Muito bem. Agora, assim, a atividade de Satanás se apresenta. Satanás, o tempo todo. Satanás é espírito anticristo. Espírito anticristo, encarnado, falso profeta. Então, torna-se a besta. Estão vendo? Quando, não o demônio que estava naquele anticristo, mas quando o próprio Satanás é expulso, ele desce e assume o lugar onde o demônio estava. O diabo, então o diabo está encarnado no homem, está simplesmente se repetindo. É isso que Judas Iscariotes foi. E o que fez ele? Ele foi um dos indivíduos que estavam contra Cristo. Ora, ele era o tesoureiro, caminhava com ele, certamente. Caminhava junto com eles. Foi lá e expulsou demônios e fez exatamente o que eles fizeram. E Cristo era o Deus encarnado em carne, Emanuel. E Judas era o filho da perdição, e Jesus era filho de Deus encarnado, diabo encarnado. Algumas pessoas só enxergam 3 cruzes naquela ocasião. Havia 4 delas. Havia 3 no Gólgota, que nós vemos, que era Jesus no meio, um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. E observe, um ladrão disse ao outro, ou disse a Jesus: se, agora, você sabe que ele é a palavra, mas se tu és a palavra, não te salvarás a ti mesmo? Não farás algo? É a mesma coisa hoje. Você ainda não ouviu esses velhos demônios virem dizendo: se você crê e acredita, aqui estão os olhos de alguém, não vai abrir os olhos dele? Fere-me de cegueira. É aquele mesmo velho demônio. Está vendo? Desce da cruz, nós creríamos em ti. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O mesmo demônio simplesmente afasta-se. Não. Foi assim que Jesus fez. Ele nunca fez papel de palhaço para nenhum deles. Colocaram um trapo sobre sua mão, sobre seus preciosos olhos assim,
e apanhavam uma vara e o golpeavam na cabeça. E disseram: dize-nos se és profeta, agora dize-nos quem te bateu. Eles passavam a vara de um para o outro. Agora dize-nos quem te bateu, e creremos que és profeta. Ele nem abriu a boca, apenas ficou quieto. Está vendo? Ele não faz papel de palhaço, ele só faz o que o Pai diz. Está vendo? Deixe que sigam em frente. A hora deles está chegando. Não se preocupe. Sim, Senhor. Agora eles tocaram sua veste, não sentiram virtude alguma. Mas uma pequena mulher pobre tinha uma necessidade, apenas tocou sua veste. Ele se voltou e disse: quem me tocou? É o quê? Um toque diferente. Depende de como você o toca. Veja, do que você crê. Agora, está vendo? Agora, como Satanás encarnou-se de anticristo a falso profeta agora. E nos dias dos judeus é anticristo entre a igreja primitiva. Na Idade Média, tornou-se um falso profeta para o mundo. Está vendo ali com seu cálice de iniquidade? Agora isso é para as eras da igreja. Mas na era depois que a igreja for para o lar, ele se torna uma besta. Ele se torna o diabo encarnado, o próprio dragão vermelho. Oh, que coisa! Não consegue ver o que quero dizer? Ele está encarnado em seu povo, então. Ele tem seu povo preso pelo seu poder. O falso profeta profetizou e eles caíram exatamente nisso. Entregam-os à alteração do erro para crerem numa mentira e serem julgados por ela, negando a palavra com aparência de piedade. Deus opera a seu lugar numa trindade, justificação, santificação, e se encarna em seu povo, no batismo do Espírito Santo. A mesma coisa, o diabo está no tipo, como Cristo. Satanás se encarna. Agora observe, Satanás, quando Jesus se encarna em seu povo, a própria vida que estava em Cristo está na pessoa. O que aconteceria se você tirasse a vida de uma videira e a pusesse numa moreira? Ela já não daria abóboras, daria uvas. E se tirasse a vida de um pessegueiro e a pusesse numa pereira, ela daria peras? Não, daria pêssegos. A vida diz o que é. Está vendo? Quando você diz, ouve pessoas dizerem que tem o Espírito Santo e negam esta palavra, há algo errado. O Espírito Santo escreveu esta palavra. Jesus disse isso: se alguém tem meu Espírito nele, ele fará minhas obras. Querem ler isso? Querem anotar? É São João 14:12. Sim, muito bem. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Até mesmo mais do que isso fará, porque eu vou para o Pai. Estão vendo? Então ele o santifica e limpa, de modo que possa ser pôr diante de Deus. Aquela gota de tinta cai ali e o leva para o outro lado do abismo. Estão vendo? Agora observe, Satanás, quando ele se encarna em seus súditos, eles fazem a obra que ele fez. Não estão vendo? O que ele fez? Veio direto àquela mulher inocente para enganar. E é exatamente isso que alguns desses demônios fazem. Entraram em certo lugar e dizem: o pequeno pastor começa em algum lugar, chegam e dizem: se você se unir a nós, a mesma obra de agora. Agora, essa é a verdade. E quando Satanás se encarna em sua igreja para ser o diabo, então eles são os que cometem os assassinatos e as matanças e assim por diante. Porque, para começar, Satanás é um assassino, um mentiroso e estão vendo? Muito bem. O que faz Satanás quando faz? Quando se encarna entre o povo, é seu dever ser astuto. Ele é astuto. Examine a Bíblia e mostre-me onde Deus alguma vez tratou com pessoas intelectuais. Procure e veja se não são sempre os intelectuais que são possuídos de demônios. É uma grande palavra, mas é verdade. Eu o desafio a tomar a
linhagem de Abel a Caim, e aquelas 14 gerações. Examine-as e veja quais estavam do lado sagaz e quais eram os humildes. Porque Jesus não escolheu tais pessoas? Ele tomou pescadores e homens que nem sabiam assinar o próprio nome para colocá-los como cabeça de sua igreja. Isso mesmo. Sabedoria não é nada. É contra Cristo. Sabedoria mundana é contra Cristo sempre. Jesus nunca nos disse para ir edificar seminários. Nunca disse para ter escolas bíblicas. Ele disse, pregai a palavra. Pregai o Evangelho. E então se disse, estes sinais seguirão os que creem. Veja, você terá de ter, em outras palavras, ele disse, ide e demonstrai o poder de Deus a todas as nações. Agora observe, o dever de Satanás é perverter a palavra de Deus, conforme arrazoamentos de sabedoria. Oh, que coisa! Oh, então ele marca seus súditos por rejeitarem a palavra original. Agora deixe vocês podem me suportar mais um pouquinho para terminar isso. Isto, não quero que vocês fiquem sem entender. Deixem-me mostrar-lhes o tipo, de modo que possam ver tudo isto em tipo e em palavra e tudo mais. Vocês não devem ir embora confusos. No Antigo Testamento, quando um homem havia sido vendido à escravidão, chegava o ano de jubileu a cada 50 anos, o 40º ano e então o ano do jubileu. E quando um escravo ouvia isto e queria ir embora livre, não havia nada que pudesse impedi-lo de ir embora livre. Podia largar a enxada e dizer, até logo, voltar para casa. A trombeta soou, isso mesmo. Mas se ele não quisesse ir e estivesse satisfeito com seu senhor de escravos, então ele era levado ao templo e tomava-se uma sovela. Vocês sabem o que é uma sovela. E comprimiam sua orelha e faziam um furo em sua orelha e era uma marca de que nunca poderia voltar. Está certo? Ele tem de servir este Senhor por todo o tempo. Não importa quantas vezes mais o jubileu foi, o que quer que aconteça. Ele absolutamente vendeu seu direito de primogenitura de ser livre. E quando alguém rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Onde? Em sua orelha. Ele o ensurdece de modo que não consiga mais ouvir a verdade. E ele está acabado. E fica como o grupo onde se encontra se não quiser ouvir a verdade. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Deus marca os seus quando aceitam. Deus marca os seus indicando sua palavra prometida através deles. Exatamente. São João 14:12. E outra coisa, se quiserem anotar, Marcos 16. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem. Agora tomemos isso por um minuto. Ele estava brincando? Ele só quis dizer os apóstolos como alguns nos diriam? Observe. Leiam o que vem antes. Ide a onde? Por todo o mundo. Pregai este evangelho a quem? Toda criatura. Ainda não alcançamos nem um terço. Estes sinais seguirão por todo o mundo, a toda criatura, onde quer que este evangelho for pregado. Estes sinais seguirão aos que creem, não apenas a um punhadinho. Como um indivíduo certa vez me disse, Deus só deu dons de cura aos 12 apóstolos e, assim muitos dos irmãos estavam sentados aqui quando ele se levantou para dizer isso. Ele recebeu o que lhe cabia em poucos minutos. Assim, agora note, todo o mundo, toda criatura, estes sinais seguirão. Não receba a marca de incredulidade de Satanás. Agora ele aporá em você esta noite, se puder fazê-lo. Ele o encostará na parede e você sairá dizendo, tenho minhas dúvidas.
vá para casa e estude isso. E então seja sincero e ore, porque tudo é demais, é escrituristicamente perfeito demais nesta hora presente. Esta sagrada hora do tempo tem sido provado por anos, chegamos a ela. Esta é a hora, este é o tempo. E agora não o deixe por isso em sua orelha, sua marca de incredulidade, está vendo? Porque para começar, ele foi um incrédulo, ele duvidou dela. Nem mesmo não o deixe tomar a escritura com sua sabedoria e torcê-la e pervertê-la com sua própria sabedoria em poderes de arrazoamento. Somente seja humilde e diga, Deus assim disse, e não há nada mais do que dizer. Agora, vamos nos atrasar muito assim, é melhor pararmos por aqui mesmo e começarmos com um assunto. Agora passemos ao segundo céu. Quando o cordeiro morto ressuscitado abriu isso, e o segundo animal com aparência de bezerro disse, vem, vê qual é o mistério do céu. Está vendo? Agora nós entendemos. O cordeiro tem de abrir cada céu. E o segundo animal, se vocês notarem, na rotina pela qual acabamos de passar, com as eras da igreja, a mesma coisa. O primeiro foi um leão, o seguinte foi como um bezerro, ou um boi, ou algo assim. Veja. E este animal disse, vem, vê. Agora, e quando o cordeiro abriu o selo, então foi ver. E quando se aproximou, o que aconteceu? Vejamos o que ele encontrou agora. Vem, vê. Há um mistério selado aqui em cima, que esteve aqui agora por 2000 anos aproximadamente. Vejamos o que é. Agora encontramos aqui que ele viu o quê? Um cavalo vermelho avançar. Agora, conforme meu entendimento, esta grande espada que ele tinha na mão, agora temos cerca de 3 coisas aqui olhar agora, por mais ou menos 15, 20 minutos. Leamos e vejamos o que ele diz aqui. E saiu, no versículo 4, saiu outro cavalo vermelho, o primeiro é branco, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora há símbolos aqui, e queremos dar uma olhada neles bem de perto, mas conforme meu entendimento, que sei agora que Jesus predisse a mesma coisa em Mateus 24, está vendo? Ele disse, agora ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e apenas guerras e rumores de guerras e guerras. Mas, disse, todas estas ainda não são. Veja, ainda não é o tempo. Veja, fizeram 3 perguntas a Jesus, está vendo? E ele lhes respondeu com 3 perguntas. Aí é onde muitos de nossos irmãos ficaram confundidos, tentando colocar os irmãos adventistas acerca daqueles 7º dia e assim por diante, em épocas passadas, ou ai das grávidas que amamentam e as portas estarão fechadas no dia de sábado e coisas assim. Ora, isto nem diz respeito à questão, de modo algum, veja, de modo algum, está vendo? Ele estava respondendo o que perguntaram, mas ele não aplicou tudo aos últimos dias. Ele disse, ouvirei. Agora estamos trabalhando exatamente nesta coisa aqui. Chegaremos a um pouco mais em algumas noites. Veja, ele disse, ouvireis de guerras e de rumores de guerras e assim por diante. Então isto tudo não é. Veja, então eles se volverão novamente. Então vos entregarão e assim por diante. E tudo ainda não é tudo. Mas quando chegou a hora, quando eles falaram acerca do que perguntaram, o fim do mundo, quando serão todas essas coisas, quando não ficará pedra sobre qual será o sinal, e quando estará chegando o fim do mundo, veja, ele
três coisas. Então, quando ele chegou ao fim do mundo, ele disse: quando virdes a figueira soltando o broto, para saber que o tempo está, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Como os infiéis, sem a interpretação, gostam de se apoiar nisso. Está vendo? Ele disse: esta geração, não a geração a qual ele estava falando, a geração que viu a figueira soltando o broto. Agora só quero lhes perguntar uma coisa. Apenas vejam uma coisa bem aqui diante de nós. Israel é agora, pela primeira vez em 2500 anos, uma nação. A mais antiga bandeira do mundo está tremulando sobre Jerusalém esta noite. Israel está em sua terra natal. Houve um irmão aqui certa vez que queria ser missionário, sentindo ir como missionário aos judeus. Eu disse: talvez o irmão consiga de vez em quando. As pessoas pensam na nação inteira. Não, Senhor. Israel é convertido como nação, não como pessoa. Uma nação nascerá em um dia. Essa é Israel. Todo Israel é salvo. Somente lembre-se disso. Paulo disse que sim. Todo Israel é salvo. Agora note, todo Israel é exatamente isso. Agora note isso. Mas ele disse: quando virdes a figueira e todas as outras árvores soltando broto, agora observe. Nunca houve um tempo, por 2500 anos, em que Israel tenha vindo a sua terra natal. Temos a pequena exibição de 3 minutos para meia-noite. Você sabe, ali Israel, uma nação, a estrela de 6 pontas de Davi, tremulando de todas estas coisas. Já houve um tempo em que as denominações fizeram reafirmamentos como elas têm tido nos últimos anos. Agora estude a respeito. Estamos em casa. Quando as denominações floresceram sob o ministério de qualquer homem, como foi sob o de Billy Graham, metodistas, batistas e assim por diante, quando houve um homem, examine a história, que foi à igreja formal com o nome terminando em H-A-N, eu lhes pergunto: A-B-R-A-H-A-N. Agora veja, o nome de Abraão tem 7 letras. A-B-R-A-H-A-N. Mas nosso irmão Billy Graham tem G-R-A-H-A-N. 6, não 7. O mundo é a isso que ele está ministrando. Igreja natural. A igreja natural foi Ló em Sodoma. E quando este indivíduo desceu lá e pegou e cegou-os pelo Evangelho, mas houve um que ficou com Abraão, e Abraão chamou Elohim, Senhor. Agora, quando Abraão viu 3 chegando, disse: meu Senhor. Quando Ló viu 2 chegando, disse: meus senhores. Aí está a diferença. Estão vendo a obra trinitária? Estão vendo? Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló. Estão vendo isso? Nota. Contém isso. Agora, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão, que não estava em Sodoma para começar. E observe o que ele fez. Ele não fez pregação como eles fizeram. Ele os ensinou, mas então eles fizeram aquele sinal diante deles. Ele fez o sinal messiânico. Ele estava de costas para a tenda. Ele disse: Abraão. Agora, lembre-se, seu nome, alguns dias antes disso, na verdade era Abrão. Mas ele disse: Abraão, onde está S-A-R-A, tua mulher? Alguns dias antes disso, chamava-se S-A-R-A-I. Abraão disse: ela está na tenda, atrás de ti. E ele disse: Abraão, aí está o nome pessoal novamente. Eu te visitarei conforme a promessa que te fiz. Está vendo? Está vendo? Um homem com poeira em suas roupas, comendo a carne de um bezerro e bebendo o leite da vaca e comendo o pão de milho. Sim, Senhor.
vou visitar-te. E a senhora, naturalmente, tendo 100 anos de idade, ela riu disfarçadamente atrás da tenda, então, atrás das cortinas da tenda. Ela disse: eu, uma velha. Bem, a eles havia cessado o costume de marido e mulher, por anos, você sabe, porque ele tinha 100 anos de idade e ela tinha 90. Disse: isso nunca acontecerá. E ele disse: por que se riu ela? De costas para a tenda. Por que se riu ela, dizendo: como podem ser essas coisas? Veja, ele me mostrou um sinal. Agora, ele promete que isto se repetirá no tempo do fim novamente. Amém. Graças a Deus. Então, feliz que a oração. Amém. Louvado seja Deus, né? Vamos nos pôr de pé. Graças a Deus. Nós sabemos, né, que essa é a geração que está vendo, né, a figueira. Sabemos que a figueira é Israel. Ele também diz para nós: Israel está florescendo. Iniciou ali, eu creio que foi em 46, por ali, 47, né? Mas hoje ela é uma nação independente, né? Todo o país ali, quando entra em guerra, né? Os Estados Unidos, a ONU vão e tentam acalmar. Israel está se dando só ali, né? Lutando. Então ele está soltando seus brotos, né? Está reverdecendo, a figueira reverdeceu. Israel é uma nação. E nós estamos próximos agora, né? Eu creio que os sinais, como foi prometido, né? Essa vinda, né, do Messias, que seria Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, como foi lá, já está acontecendo aqui. Os segredos dos corações sendo revelados, nós vemos em cada mensagem que nós ouvimos. No final das mensagens, nós cremos que ali não é o homem, ali é Elohim novamente, é Deus feito carne. Amém? Não é o irmão Brana fazendo esses sinais. Nós cremos que é o Senhor Jesus Cristo através do seu profeta. Amém? É William Brana. Então esses sinais são os próprios sinais do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, literal, não desce na terra. A Bíblia fala que ele só desce, põe os pés aqui depois que a terra seja purificada, né? Com aquele corpo nascido da Virgem. Mas ele prometeu que manifestaria novamente o Filho do Homem. Amém? E nós sabemos que o Filho do Homem é Cristo. Amém? É o Espírito Santo em um homem. Então nós estamos vendo todos esses sinais. É uma geração, né, que está vendo tudo isso e ainda está resistindo à palavra. Que Deus tenha misericórdia. Veja o preço que será para esses que resistem à palavra de Deus nesse dia. Vendo tudo manifestando, provando, né, pela Bíblia. E Deus enviou o seu profeta para anunciar essas coisas, e mesmo assim as pessoas não estão como aquele menino, né, que o profeta falou que tinha problema de autismo, né? E a mãe balançava os brinquedos ali diante dele e ele não se mexia, não via. O povo está na mesma condição. Eles não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Há um espírito nele. Mas viu que o profeta falou também, e nós vimos ali, né, que foi sovelado. Muitos não estão ouvindo essa voz, o jubileu, para sair, para ser livre, né? Aquele que ouve a verdade, então ele é liberto, porque a verdade é o que liberta, amém?
E se não deixa de ouvir a verdade, não pode ser liberto. Não tem libertação, tem uma falsa libertação que o inimigo está enganando. E é uma libertação que te tira de um lugar e põe no outro, né? O profeta fala que redimir está em duas partes. Você sai do mundo e entra em Cristo. Mas muitas pessoas saem do mundo e entram na igreja. Não é isso que Deus quer que nós. Ele quer que nós saiamos do mundo, né, de todo o sistema e entramos em Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então orar a Deus, incline o rosto, feche os olhos. E nós, nesta noite, né, e nós temos mais a agradecer do que a pedir. Eu creio que Deus tem sido muito bom para nós, tem sido misericordioso, manifestou Sua palavra no nosso meio, e nós podemos ver os acontecimentos, né? Ouvir essa mensagem é o mesmo que você está lendo o jornal de ontem. Está acontecendo bem diante de nós, tudo se cumprindo. Mas existiria aqueles que resistiriam à verdade nesses últimos dias e estão resistindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai Santo e poderoso Deus, nós estamos felizes, ó Pai, por estar cada dia mais perto de Ti, ó Pai. Aqueles que ouvem a Tua palavra e aqueles que creem naquele que o Senhor enviou, o Senhor falou que tem recebido o Senhor. E receber o Senhor é receber Teu Espírito, Pai. Ajuda Teus filhos a cada dia a seguir nessa jornada mais e mais forte, ó Pai. Abençoa, porque há uma promessa sobre isso, que aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Ó Deus, tenha misericórdia de cada vida, Pai, e ajuda Teus filhos a andarem nesse caminho. Pai, tenha misericórdia também daqueles que estão na balança, que muitas vezes, ó Pai, não tem o entendimento ainda, não foi revelado, mas respeita a palavra de Deus. Senhor, tem uma reverência, Senhor, que eles possam também ser alcançados, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, aqui há nomes arrolados, Pai, que colocaram o Seu nome aqui porque creem, Senhor, na oração da fé. E eu uno, Senhor, nossa fé agora com essa igreja, e nós repreendemos toda a obra do mal. No nome de Jesus Cristo pedimos a bênção, a cura, a libertação. Abençoa Teus filhos. Também prepara nossos corações aos trabalhos que seguirão aqui nessa casa de oração. Abençoa Teus filhos, ó Pai, que vêm aqui, que sejam grandemente, Senhor, abençoados cada dia. Pai, escuta de domingo, também da vigília ali, Senhor, no Monte Azal, encomendamos tudo a Ti. E leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. Pois pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança. Amém.